Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Produzido no TEDS, o Núcleo de Tecnologias de Educação à Distância e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, também como projeto de extensão do Departamento de Patologia e Medicina Legal da mesma universidade. Eu sou Renato Evandro, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico da Faculdade de Medicina da UFC em Fortaleza. Também médico advogado, especialista em Direito Médico. No episódio de hoje, nós vamos abordar o Código de Ética Médica. O Código de Ética é possivelmente a norma mais conhecida publicada pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM. Ele serve como um documento norteador da conduta em diversas situações do exercício profissional do médico. Sendo assim, é de interesse de todos os cidadãos, e principalmente de todos os médicos, que devem conhecê-lo e cumprir suas orientações. O primeiro Código dessa natureza foi publicado em 1929 pelo Sindicato dos Médicos, em um período no qual não havia Conselho de Medicina. Já tivemos 3 códigos publicados pelo Sindicato dos Médicos, um código publicado pela Associação Médica Brasileira, AMB, esse em 1951, e o atual código é o 5º, publicado pelo Conselho Federal de Medicina, cujo primeiro código foi de 1965. Ou seja, o Brasil já teve um total de 9 códigos publicados até aqui. O atual foi publicado em 2018, no Diário Oficial da União, e entrou em vigência em abril de 2019. A capa do atual código é de cor verde, em referência à cor que simboliza a medicina, e possui o desenho do rosto de uma figura mitológica, o deus Janus, representado por 2 faces. Uma voltada para frente, que representa o futuro, e uma outra para trás, que representa o passado. O simbolismo é que a medicina deve ser exercida com essas 2 visões, com essas 2 perspectivas, aprender com o passado e aperfeiçoar o futuro. Como todo código, o Código de Ética Médica de 2018 está dividido em partes e constitui em um preâmbulo e 14 capítulos. Neste capítulo estão distribuídos 11 normas diciológicas, ou seja, de direitos dos médicos, e 117 normas deontológicas, ou seja, de dever e obrigação. Em outros episódios do podcast, nós iremos comentar de forma separada. Hoje, nossa pretensão é apresentar uma visão geral do Código. O preâmbulo do Código de Ética Médica já adverte que sua aplicação se dá no exercício da medicina, ou seja, somente pode ser arguído responsabilidade do médico por meio do Código de Ética se ele estiver em pleno exercício da medicina. Se ele estiver em qualquer outra circunstância que não esteja exercendo a medicina, não se aplica, portanto, esse código. Em seguida, logo após o preâmbulo, no capítulo 1 do Código, são apresentados 26 princípios que irão orientar as normas éticas do médico. Como sabemos, princípio é o que está no começo, no início, é o que principia. Sendo assim, os princípios não são aplicados para responsabilizar eticamente o médico, são utilizados para nortear outras normas. Entre os princípios que estão descritos no Código, destaca-se o respeito à vida, o respeito à dignidade da pessoa humana, a autonomia do paciente, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, o princípio da justiça na distribuição dos recursos e vários outros. Sendo assim, os princípios são valores basilares para as ações do médico, orienta desde o relacionamento com o paciente e familiares até as decisões sobre tratamentos e recursos disponíveis, entre tantas possibilidades. Continuando o destaque da composição do Código de Ética, no capítulo 2 são apresentados direitos dos médicos, ou seja, normas diciológicas, que vão abordar temas como honorários do médico, indicação de procedimentos, suspensão de atendimentos, dentre outros. A partir do 3º capítulo, ou seja, do capítulo 3 até o capítulo 13º, temos normas de natureza deontológica, ou seja, de deveres e obrigações. Iniciando então os comentários, no capítulo 3, cujo título é Responsabilidade Profissional, são abordados aspectos como dano ao paciente, plantão médico, letra do médico, dentre outros. É chamativo nesse capítulo o artigo 18, que determina ser vedado ao médico deixar de cumprir as resoluções e acordos dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina. Sendo assim, é importante ter em mente que o médico deverá sempre se atualizar, conhecer e cumprir, além do próprio Código de Ética Médica,
outras normas que são publicadas pelo sistema conselhal, algumas específicas para cada cenário de atuação do médico. Todas essas normas estão disponíveis no site do CFM e do CRM. Como eu mencionei, deveremos abordar cada capítulo do código em episódios próprios do nosso podcast, em episódios separados, mas de forma breve, nesse episódio particular, vou comentar alguns dos demais capítulos. No capítulo 4, por exemplo, são abordados os direitos humanos, na perspectiva de respeito à autonomia dos assistidos, de não utilizar a medicina para corromper costumes ou cometer crimes, além de tratar o ser humano com urbanidade e consideração. No capítulo 5, orienta-se a relação com pacientes e familiares, em questões como respeitar a decisão livre dos assistidos, não abandonar o paciente ou exagerar a gravidade do diagnóstico, além da denominada telemedicina. De fato, um dos pilares da ética médica é a relação de confiança entre médico e paciente. A autonomia do paciente é um direito fundamental e o médico deve fornecer informações claras e compreensíveis para que o paciente possa tomar decisões informadas. No capítulo 6, cuida-se da doação e transplante de órgãos e tecidos. É o único procedimento médico do capítulo inteiro do Código a ele dedicado. No capítulo 7, orienta sobre a relação entre médicos, com questões como respeito à prescrição do colega, a conduta quando o médico assume cargo de gestão de outros médicos, a concorrência desleal, entre outros temas. Como se sabe, o respeito mútuo entre profissionais é fundamental. O Código condena a prática de difamação ou qualquer outra que prejudique tais relações. No capítulo 8, trata da remuneração profissional, em questões como o exercício mercantilista da medicina, a dupla cobrança ou a subordinação de honorários a resultados ou a oferta de prêmios. No capítulo 9, conduz-se o tema do sigilo profissional. É um tema clássico da ética médica abordado em texto desde a Grécia Antiga, como o famoso juramento de Hipócrates. Como se sabe, o sigilo é uma obrigação ética que protege a privacidade do paciente, mas comporta exceções à guarda desse sigilo de acordo com o previsto no próprio Código de Ética. No capítulo 10, aborda um tema frequente no exercício da medicina, os documentos médicos, exemplo do atestado médico, do prontuário do assistido e a declaração de óbito. No capítulo 11, dirige-se à auditoria e perícia médica. É um tema relevante com a crescente judicialização de procedimentos no setor de saúde, responsabilização profissional do médico e o controle da gestão de recursos, tanto públicos quanto privados. Quanto ao capítulo 13, aborda-se ensino e pesquisa médica. Destaca-se a relação com alunos, os cuidados éticos na pesquisa com seres humanos e animais de laboratório, além das publicações científicas, o consentimento dos pacientes em participar de aulas e pesquisas, entre outros. No que concerne ao capítulo 13, cuida-se da publicidade médica. O tema tem crescido importância com participação dos profissionais em redes sociais e em outras mídias, além da divulgação adequada da especialidade médica. O Código e normas complementares regulam a publicidade médica, vedando práticas que possam induzir ao erro ou à mercantilização da profissão. A divulgação deve ser ética, verdadeira e respeitosa, evitando sensacionalismo ou promessas infundadas. E ao fim, o curto capítulo 14, que trata das disposições gerais, e em que pese não trata diretamente de normas deontológicas, ou seja, de deveres, suscita dois aspectos relevantes para a classe médica. O médico portador de alguma doença incapacitante, e 2, a suspensão do exercício profissional por falta grave cometida. Também nesse capítulo se lembra que o Código poderá ser revisado em momento oportuno pelo próprio Conselho Federal de Medicina. É importante destacar que o descumprimento do Código de Ética Médica pode resultar em sanções disciplinares, que variam desde a advertência confidencial até a cassação do registro profissional, conforme disposto no artigo 22 da Lei 3.268 de 57, que instituiu o atual sistema dos Conselhos de Medicina. Por fim, muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Espero que tenha sido esclarecedor e que vocês tenham uma visão mais cristalina do papel do Código de Ética Médica. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento aos próximos episódios. Esse podcast é produzido no estúdio do Núcleo de Tecnologia de Educação à Distância de Saúde da Faculdade de Medicina da UFC e também é parte do projeto de extensão do podcast do Departamento de Patologia e Medicina Legal. Na técnica de edição de áudio, Caio Silva. Na direção da rádio no TED, o professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. E na locução, esse que vos fala, o professor Renato Evandro Moreira Filho. Até mais, fraterno abraço.